Olá pessoal, hoje vamos falar sobre qual a hora certa para pensar na estreia, para pensar em fazer sua primeira meia maratona ou sua primeira maratona. Hoje a gente está vendo o boom que a corrida deu. Tá fantástico ver a quantidade de pessoas se interessando pela corrida, pessoas até que eu conhecia que, nossa, acho corrida uma coisa chata. Às vezes as pessoas até me perguntavam, não, para que você corre? Qual é a graça? Dá vontade, né, de dar uma resposta bem atravessada, mas essas mesmas pessoas que me perguntavam isso, hoje em dia estão praticando corrida, e eu acho incrível isso. Porque a corrida, gente, é um esporte mais democrático que tem. Só precisa das suas pernas para correr. Ah, precisa de um tênis? Precisa, mas tem gente que faz até descalço. Então, você pode fazer em qualquer lugar, fazer na rua, na esteira. Você não precisa assim, tipo um futebol, precisa de um time, precisa de bola, precisa do campo. A natação precisa da piscina, a bicicleta, o ciclismo precisa da bicicleta. E aí isso é muito bom e as pessoas realmente estão entendendo isso. Só que tem um problema aí. As pessoas, elas não entendem sobre passos, etapas, progressos e limites. Tem gente que está começando a correr agora e já está marcando a sua primeira maratona ou meia maratona. Assim, gente, que seja. Meia maratona é um desafio, maratona é um maior ainda. E tem muita gente já buscando isso. Como é que eu defino alguns objetivos? Corrida de 5 km. Muitas pessoas vão conseguir fazer, a maioria das pessoas vai conseguir fazer sem treinar, certo? Se não tiver uma dificuldade de locomoção, ela vai conseguir correr 5 km sem precisar de treinar. Pode caminhar no meio do caminho e tudo, mas vai completar 5 km, certo? O risco, né, se a pessoa não for preparada, é de se lesionar, coisas assim do tipo, mas ela completa, não for uma pessoa debilitada. 10 km também, mas bem menos do que quem corre 5. 21 km não. 21 km você precisa treinar. Já eu conheço fulano que fez a primeira meia dele sem treinar. Sim, isso são coisas fora da curva e provavelmente essa pessoa era fisicamente ativa em uma outra modalidade, seja na musculação, seja jogando bola, coisas assim do tipo. De vez em quando aparecem uns. Para maratona, não. Para maratona não basta só você treinar, você tem que viver como maratonista. Eu não estou falando viver como maratonista de Olimpíada, um maratonista profissional. Não, é viver como uma pessoa que precisa se tornar um maratonista. Ter mais disciplina, se alimentar muito bem e cada coisa que colocar na boca, saber que aquilo ali vai ter um impacto positivo ou negativo nos treinos, no rendimento. Dormir bem, porque não dá para a gente encaixar uma maratona em qualquer momento da nossa vida. Se estiver num momento complicado, imagina só, uma pessoa que está fazendo um doutorado e quer aproveitar e fazer uma maratona no mesmo período, ela não vai conseguir fazer. Uma pessoa que acabou de ser pai, também vai ser muito difícil. Pode ser que consiga, a depender do apoio familiar que essa pessoa tem, mas é muito difícil. A maioria das pessoas sabe que isso não é possível. E aí a pessoa precisa entender tudo isso para poder definir o que ela quer dentro da corrida. Se a pessoa começou agora, mas já corre 5 km com facilidade, então fique treinando até 10 km, ser uma coisa simples, ser uma coisa que não te desafia mais. Isso é uma coisa que você já entendeu como é que funciona, então você já alcançou o que você queria dentro dos 10 km. Aí já está no momento de pensar em fazer uma meia maratona. Mesma coisa serve para quem quer fazer maratona. Não dá para fazer maratona sem experiência. Tem que ter experiência para fazer maratona. Eu comecei a correr em 1995. Minha primeira maratona foi em 2018. Faz aí as contas aí. 23 anos depois. E hoje eu ainda penso que eu fiz a maratona antes do que eu realmente deveria ter feito. Eu fui fazer a maratona preparado mesmo em 2022.
Foram anos de experiência, eu não quis atropelar, ainda quis atropelar, mas não foi assim, não quis fazer maratona quando eu dei uma pequena evoluída na corrida. Não, foi bem depois. Tem pessoas hoje que começam a correr esse ano e ano que vem quer fazer uma maratona. Não dá, gente, não dá. Precisa de tempo, precisa de experiência. E não é uma experiência que você vai conseguir com 1 ou 2 anos, precisa de mais tempo. E aí, Ranon, eu já tenho tempo de experiência. Quando é que eu sei que dá para fazer uma maratona? Bom, se você tem tempo de experiência, fez muitas provas, já está treinando há muito tempo, pensa como é que é quando você faz uma meia. Quando você faz uma meia maratona e você sentir que a partir daquele resultado que você teve, um resultado satisfatório, e você não teve dificuldades para fazer e não foi desafiado, o que eu quero dizer com isso? Corri 21 km, foi tranquilo, não me desafia mais, eu já entendi como é que funciona a logística dos 21, acho que agora já dá para dar o próximo passo. Aí sim você pode pensar em estrear na maratona. E, gente, além disso ainda vem os ciclos, porque todo tipo de treinamento é planejado, a menos que você faça por conta própria, que o resultado é aleatório, não tem planejamento. Agora, se você treina com um treinador, tudo é planejado, seja você treinando para fazer 5 km, 10 km, 21, maratona ou ultramaratona, tudo é planejado, cada centímetro do treinamento é planejado, não é de forma aleatória. Quem está treinando para fazer a sua primeira meia maratona, ou maratona ainda é um desafio, tanto que você define uma meia maratona como prova alta, você precisa de 2 meses de treinamento específico, 2 meses de treinamento específico, fora a base que você teve para fazer esses 2 meses de treinamento específico. Para a maratona, precisa de mais tempo, 3 meses de treinamento específico, mais 3, 4 meses de alicerce. Ou seja, eu quero fazer uma maratona em julho do ano que vem, o meu alicerce ele tem que começar em janeiro, fevereiro, que é o que? Você se prepara para poder enfrentar o ciclo de uma maratona. E aí, o que eu quero dizer com isso? Primeiro, sobre o planejamento, te preparar para você conseguir encarar um volume de 3 meses específico, treinando mais de 20 km todo final de semana, treinando um volume de 10 km ou mais de tiro 2 vezes por semana, as rodagens, o volume semanal. E é um período que você abre mão de sair com família, sair com os amigos, dormir cedo, ser mais restrito na dieta, e vai passar tanto tempo assim que você vai entender umas consequências positivas e negativas. As positivas que você vai perceber que seu peso vai melhorar, que sua saúde fisiológica vai melhorar, mas também você vai começar a se ver como chato, que não aceita comer num local diferente, que as pessoas vão às vezes até evitar te convidar, porque você não bebe, não come as mesmas coisas que elas, às vezes até consigo mesmo. Você está com a vontade, teve um estresse no trabalho, foi muito cansativo, você está com a vontade de chegar em casa e comer uma pizza. Mas aí você sabe que se você exagerar na pizza, você vai passar mal do intestino e amanhã você não vai conseguir treinar direito. E aí você tem que entender tudo isso para poder definir quando que é o momento de fazer meia ou o momento de fazer maratona, certo? Não é simplesmente chegar e fazer, não é simplesmente treinar, e se eu vi fulano fazendo, eu dou conta. Às vezes fulano foi irresponsável, não seja irresponsável. Você corre sérios riscos. Quando eu conheço muitas pessoas que fizeram maratona antes da hora. O risco de se lesionar gravemente e também um risco que passou, graças a Deus não conheço ninguém que passou por isso, mas já vi casos, pessoas que entraram em estado de rabdomiólise, que adquire quando a pessoa exagera no exercício sem estar preparada, e aí é uma condição que pode levar a pessoa corre risco de vida. E aí teve um caso ano passado, até que eu já postei aqui no Instagram, acho que eu não postei no YouTube, mas a gente tem que levar isso tudo em consideração, fora os riscos de lesões assim de fratura por estresse, de edema, que podem deixar você afastado da corrida por um tempo considerável, não é por semanas, por 2, 3 meses.
E vamos supor que a pessoa ainda passe por isso ilesa, mas o processo foi tão estressante, tão massacrante, que quando a pessoa conclui a maratona, ela fica com a raiva no inconsciente, no subconsciente no caso, com raiva da corrida e demora para querer voltar a treinar, demora a ter aquele prazer para treinar e acaba afastando ela da corrida e jogando ela para outras modalidades. Então a corrida é um estilo de vida, gente. A gente tem que adotar e não pode de jeito nenhum fazer como uma coisa assim, vou correr esse ano que vem, e eu penso, não, a corrida é uma coisa tão prazerosa que a gente tem que adotar como estilo de vida. Então, não é coisa assim a curto prazo, é uma coisa a longo prazo. Então, se você começou na corrida agora, pega uma boa experiência nos 5 e nos 10, para depois evoluir para 21. Quer fazer a maratona? Pega uma boa experiência. Depois de você sentir que está assim, facilitando, que está mais tranquilo correr uma meia maratona, faça quantas meias maratonas você fizer para depois evoluir para a maratona. Ainda para encerrar sobre a maratona, muitas pessoas pensam que a meia maratona é só a metade da maratona. Não é. Quem corre meia maratona sabe disso, que quando você passa pelo quilômetro 21, você está apenas no início. Você não está na metade. A prova começa a partir dali. E aí tem que ter essa experiência para saber onde forçar, como lidar. Tem que também ter cabeça, porque a maioria das pessoas quebra na maratona e vai ter gente que vai quebrar e vai desistir. Vai ter gente que vai quebrar e não vai saber o que fazer. E aí você tem que saber em cada situação. E acima de tudo isso, tem que treinar. E tem que ser resiliente e obediente nos treinos para poder atingir objetivos tão sérios quanto fazer uma maratona. Beleza? É isso. Espero que vocês assistam até aqui. Se chegou até aqui, já deixa aquele like e já encaminha para aquela pessoa que você vê que está querendo pular etapas, colocar o carro na frente dos bois. E até a próxima. Vamos lá.